Sejam muito bem-vindos a mais um Jornada do Franqueado, podcast que mais cresce nesse Brasil, onde a gente fala do modelo de negócios que está expandindo e ganhando todo o território nacional, que são os mini mercados 100% autônomos. E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais, Cris e Cíntia, que compõem a nossa rede de franquias já há 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. E a gente vai contar esse case de sucesso aqui. Vamos falar da parte boa, vamos falar dos perrengues, vamos falar de tudo para a galera conhecer um pouquinho mais do que é a nossa experiência, o que vocês estão vivenciando. Vocês estão empolgados em bate-papo? Sejam bem-vindas de novo aqui. E nesse bate-papo, assim, eu tenho uma linha mestra para a gente poder cobrir aqui os pontos que a gente entende que são super relevantes para poder dividir com a nossa audiência, com os nossos franqueados. Mas eu gosto de começar sempre com uma primeira pergunta para a gente abrir aqui o nosso bate-papo. Eu quero muito a participação de vocês duas. O que vocês faziam antes de começar a operar o modelo de negócios da Honest, assim, né? Conta aí um pouquinho dessa experiência. Porque eu gosto de saber, assim, esse pré-Honest, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com área de vendas, tá? Como CLT. Na verdade, ainda sigo, né, com isso e sempre na área de vendas. E surgiu, né, a questão de sempre querer empreender. E o modelo de negócio do mini mercado foi uma coisa que nos atraiu bastante. E vocês são amigas, né? De longa data. Somos irmãs aí praticamente. Da vida, né? Não de sangue, mas somos irmãs de vida mesmo. Exatamente. Sim. Foi aquela questão de juntou eu da área de vendas e a Cris é arquiteta. Então, a gente costuma dizer que nós conseguimos juntar o útil ao agradável, né? Porque pegou a questão da vendas, do comércio, do Gini e a da arquiteta. Por isso que muitas vezes quando a gente fala do nosso PDV, tem tudo uma questão por trás e uma preocupação por trás. Sim. Justamente por causa disso. Porque tem a preocupação do melhor para o cliente, né? E a preocupação também da disposição e da melhor maneira de venda. Legal, tem um olhar também crítico da arquiteta, tem um olhar estético muito diferente. Então, nós conseguimos, eu costumo dizer que nós juntamos aí as duas forças que acabou que tá dando muito certo. E o resto a gente vai aprendendo a cada dia realmente, né? Sim. E foi muito importante. Eu continuo com o escritório de arquitetura de interiores e a gente tenta nessa loucura do nosso dia a dia conciliar as coisas. Não é fácil, mas a gente está sendo vencedoras. Eu acho que a palavra certa é essa. Acho que um dado interessante, vocês começaram a falar, me veio na cabeça aqui. Pouca gente sabe, mas 98% de todos os franqueados da Honest têm uma atividade econômica principal e 95% estão empreendendo pela primeira vez. E aí, quando você olha para esse número, você fala assim, caramba, é gente que quer, assim, eu não acredito em aposentadoria, tá? Essa é uma visão muito particular minha e principalmente sabendo que no futuro, dificilmente o governo vai conseguir proporcionar alguma coisa condizente com o que a gente espera de remuneração para as nossas famílias. E se a gente não pensar o que a gente pode fazer para criar essa própria aposentadoria, e a gente vê muita gente que está na situação, ou vem muito com essa situação parecida de vocês. Eu sei que você já empreendia com o escritório, né? Mas a Cíntia, para ela era um negócio de, poxa, eu vou aqui CLT, mas vou começar a construir um negócio enquanto eu estou trabalhando. Eu recebi semana passada uma outra franqueada aqui, e ela usou uma expressão muito legal, que é assim, o melhor momento de você construir seu telhado é quando está sol. Exato. Então, acho que esse pensamento que vocês tiveram foi super acertado, né? De começar a tomar essa decisão. Então, já deu para entender aqui, né? A gente tem aqui uma arquiteta, ainda arquiteta, que tem um escritório, uma seletista, com todo respeito, já fui também, mas, ou seja, olhando um horizonte maior para poder ampliar seus negócios e seu investimento.
E uma coisa que me chama a atenção muito é o que mais vocês enxergaram um valor no modelo de negócio que a Honest proporciona? Porque, assim, existem vários tipos de negócio que a gente pode investir hoje. Sim. Vários, né? Se você entrar lá na ABF, na Associação Brasileira de Franchise, elencar todos eles, tem uma porrada que vocês poderiam ter escolhido. O que fez vocês olharem para o segmento, independente de ser a Honest, depois a gente pode falar sobre isso, mas o que no segmento chamou a atenção para vocês dos mercados autônomos? Fala assim. Bom, uma coisa que chamou muita atenção é o modelo de negócio, tá? Então, assim, como a gente comentou, né, a gente estava procurando um plano B, né, como a gente fala, né, aquele plano B que depois ele vai virar A, que a intenção é justamente essa, né, procurar um modelo de negócio que trouxesse uma facilidade também. Então, o que nos chamou a atenção? A questão ser empreendedor não é fácil e ter muitos funcionários também não é tão fácil. Então, o modelo de negócio do mini mercado, ele funcionando 24 horas, né? Vocês estão aqui, está funcionando. Né? Exatamente. E sem precisar de um funcionário teórico full-time, porque a nossa ideia é que ele cresça e que nós vamos ter funcionário para isso, para nos ajudar. Exatamente. Nós estamos trabalhando para isso. Mas a ideia realmente de você estar com aquela coisa funcionando sem precisar de alguém estar ali, que não seja nós, isso chamou muita atenção. Então, ele está ali funcionando 24 horas. Como a Cris falou, realmente não é fácil, porque é uma correria, não é que ele está funcionando e nós não estamos fazendo nada. Sim. Então, não é isso, porque a gente corre o dia inteiro, é de segunda a sexta, eu e ela sempre correndo para um lado, para o outro, para sempre fazer o melhor, para que esteja tudo abastecido, esteja tudo funcionando. Na verdade, existe uma dedicação muito grande. Sim. Então, assim, a gente acorda de manhã, já vamos fazer pesquisa de preço, de vários produtos. Então, de segunda-feira, eu passo no PDV para arrumar tudo que ficou desarrumado, porque de sábado e domingo a gente não vai. Tem uma venda forte também, né? Final de semana. Então, assim, a gente precisa arrumar, né, as prateleiras, porque fica tudo bagunçado. As cocas, acho que na madrugada elas saem do lugar. Tem os pezinhos, né? Umas coisas que acontecem. Tem coisa fora do lugar, né? E a gente deixou direitinho na sexta-feira. Então, a gente vai para arrumar, para poder fazer essa contagem do que precisamos, se precisamos da emergência, se não, se a gente consegue. Porque a gente faz abastecimento de 2, 3 vezes por semana, dependendo da época, dependendo da semana. Então, assim, existe uma dedicação muito grande para aquilo rolar e ter sucesso do jeito que a gente está tendo. Né? Então, não é fácil, a gente tem que se dedicar muito, mas a gente está curtindo bastante. Às vezes, todo mundo de sexta-feira fala sextou, a gente fala, vamos trabalhar. Nosso caso é diferente. Gente, vamos sair. Eu falei, não, a gente tem que abastecer, só se for umas 11 horas, mas tudo bem, entendeu? Mas é legal, uma coisa importante que a gente gosta bastante, de chegar à noite, quando a gente faz o abastecimento, às vezes numa quarta, né, às vezes numa terça, e sexta, que isso é imprescindível fazer na sexta, a gente tem uma interação muito grande com os condôminos. Legal, vamos falar. Isso é muito bom que você Então, trouxe. isso é muito legal. Traz a gente perto deles. Então, você vai conhecendo as pessoas. Então, o condômino passa e fala, o salame chegou. Né? Então, assim, isso é legal. Né? Oi, meninas! Sim. Todo mundo chegando para descansar e a gente descarregando o carro. Então, isso é muito legal. Eu acho que essa troca... E o Bosque foi um condomínio, um PDV, que a gente entrou com um pouco de receio, porque a gente eles não queriam, tinha alguns ali que começaram a retalhar. Tinha uma resistência ali, né? Então, a gente chegamos a dar um passo para trás, mas aí nós demos 2 para frente. Né? Então, vamos arriscar. E realmente foi muito bom. A gente teve uma receptividade muito grande e
vamos ver o que acontece aí, né, no decorrer do tempo. Eles têm mais medo da gente ir embora do que a gente deles. Olha Sim. só que Nós legal. estamos no lado positivo, nós viramos jogo. Porque lá foi um PDV que nós chegamos realmente a ligar para o síndico e falar, não vamos mais, não queremos mais, pode pegar outra empresa, porque não dá. Não quer mais. De tanta, assim, dificuldade que teve mesmo por conta dos moradores. E depois de montado, nós tivemos uma grata surpresa, porque começou a satisfação de todo mundo. E toda vez que nós estamos lá, eles vão lá e só elogios. Que legal. E isso é muito satisfatório. Vocês trouxeram alguns aspectos que eu queria explorar um pouco mais, com mais de detalhes agora. O primeiro, e eu tento sempre deixar claro para as pessoas aqui, que a compra de uma franquia, independente de ser a Honest ou não, mas especificamente o nosso modelo de negócio, não é um investimento pura e exclusivamente financeiro, onde você vai colocar o dinheiro, no final do mês vai vir lá um percentual, você vai abrir sua carteira de investimentos lá do Banco X. A gente não é um sócio investidor, né? Acho que esse é um ponto super importante, porque quem está do outro lado e vai tomar uma decisão, precisa entender os papéis e responsabilidades, e a gente é ultra transparente falando para as pessoas que as pessoas precisam trabalhar. E quando isso não acontece, do outro lado, aí as pessoas falam, poxa, mas espera aí, né? Eu acho que meu PDV ia performar mais. E aí eu tento aterrizar, que é o seguinte, a venda é autônoma. A venda. A venda. Sim. Mas Mas nós estivemos lá. Mas tem todo um back-office que está acontecendo, que é o que vocês falaram. O abastecimento de vocês se organizarem lá na segunda, na quarta e na sexta para poder fazer um abastecimento. E às vezes não é só o abastecimento, você se programou fazer um abastecimento rapidinho ali, 35 minutos. Aí chegou um cliente, bateu um papo, aí depois o síndico te viu também e já foi falar com você. Então tem uma dinâmica de trabalho que assim, se a pessoa olhar e falar assim, beleza, mas se eu quiser entrar e sair, eu vou entrar e sair, tá tudo bem. Mas quem está no varejo, você quer conversar com o teu cliente, você quer chegar e falar assim, tem tudo que você precisa aqui? Exato. Tem algum produto que você sente falta? A gente faz essa não é surpresa que vocês estão performando muito bem e estão crescendo. Porque vocês têm esse cuidado, entendeu? É assim, Murilo, antes de optar, né, pela franquia na época, Cris sabe, eu pesquisei bastante. Sim. Né, eu fui atrás bastante, não só de franquia de mini mercado, como outros serviços também autônomos, até para escolher. E depois fui ver podcast, fui estudar, fui ler, Sim. porque eu pesquiso muitas coisas. Como eu te falei, eu sou da área comercial, então tem essa preocupação. Precisa entender. E eu que sempre comentei com a Cris, a gente sempre falava, eu falei, eu já analisei. O que te fecha um mini mercado é falta de mercadoria, e preço muito alto. Então, a gente vai ter que sempre estar muito presente no nosso PDV, até mesmo para saber a satisfação dos clientes. Porque não adianta esperar a pesquisa de satisfação que eles não respondem. Eles não respondem. Sim. Então, o que a gente faz? Essa questão de nós irmos lá, abastecer. Nós ficamos lá, no mínimo, que nem o Bosque, 2 horas. Mas assim, no mínimo do mínimo. No mínimo do 2 mínimo, e 2 horas. E isso é muito bom, porque às vezes entra cliente lá, poxa, eu gosto tanto de tal coisa, coloca. A gente tem um caderno de sugestões também. Sim. Coloca no caderno, mas compra pra mim. E às vezes a gente até compra e coloca. Sim. Né? Igual nós tivemos a situação da Patagônia, da cerveja Patagônia. Chegou um morador lá, falou, poxa, vocês não têm a Patagônia, coloca a Patagônia. Ele saiu, nós olhamos e falamos, será que é o perfil? Só que quando ele saiu, nós falamos, nós vamos colocar para você. Ele fez assim, nossa, eu me sinto lisonjeado. Sim. Ele falou, a hora que tiver a Patagônia aqui, eu vou comprar. Hoje já tem 3 tipos de Patagônia. E nós colocamos. E nós descobrimos que começou a vender não só para ele. Sim. Sabe? Porque até um dia ele entrou, depois voltou lá, brincou, falou, pô, compraram minhas Patagônia. Não foi você que comprou a nossa Ele, não fui. Eu falei, não, então nós vamos colocar mais, porque nós colocamos pra você. Então, essa questão de estar junto, próximo do cliente, tentando entender a necessidade dele. A gente vende o que o cliente precisa. Sim. Não o que nós precisamos vender. E, às vezes, essa questão da preocupação... Às vezes, é um modelo de negócio fácil, ele funciona 24 horas. Você ganha dinheiro dormindo. O que a gente menos faz é dormir. Entendeu? O que a gente menos faz é dormir. Não é bem assim. E se a pessoa entra com essa cabeça, não dá certo. Não vai.
Às vezes a gente Não brinca, né? De sexta-feira, 10 horas da noite, 10h30, ela, você trouxe o colchãozinho? Porque a gente vai ter que dormir aqui, porque a gente não vai conseguir terminar. Sim, Porque você tem que dar atenção para cada um que entra. sim. Né? Às vezes, teve um dia que ela ficou lá me esperando, ela falou, escuta, você se perdeu? Eu falei, não. Eu então saí nós antes três. dela, fui pro carro, daqui a pouco ela não apareceu. Eu falei, você se perdeu aqui? Falei pra ela, você não Por conseguiu. quê? Porque não... É aquele negócio, né? Imagina que você tem uma esfirraria, né? E aí chega um cliente lá às 11 horas. Você tá prestes a fechar, você não vai atender aquele cliente? Poxa, Claro peraí, que você o nunca negócio viu, vai atender. você Claro que nunca vai. viu ele, você fala assim, poxa, peraí, tá chegando ele e uma família. Você acha 3 que pessoas vai- para poder comer. Você fala assim, poxa, peraí. Ele tem a oportunidade de falar assim, pô, você mora no bairro? Ah, não, acabei de me mudar para cá. Imagina atender esse cliente, você vai vender para ele pro resto da vida dele. Exatamente. Então, esse cuidado e esse olhar, e eu acho que é legal dividir isso, porque às vezes as pessoas que estão de fora analisando não conseguem perceber. Só olham para o modelo que é autônomo e acontece dessa forma. Um outro exemplo que eu gosto de trazer para essa conversa é, existem vários franqueados que fazem algumas ações no ponto de venda. É muito comum, chega num final de semana, vou fazer uma degustação de um determinado produto, vou fazer uma cesta no Dia das Mães, no Dia das Crianças eu vou fazer alguma coisa. Então, todo esse movimento que é criado pelo próprio empreendedor, pelos próprios empreendedores que estão à frente do negócio, é o que vai potencializar esse resultado. A gente tem um modelo como franqueador que a gente já validou e funciona ao longo dos últimos anos. Só que a gente tem que entender que ele é dinâmico. Não necessariamente a forma como a gente concebeu ele vai ser a forma que a gente vai operar ele nos próximos Sim. 5, 10 anos. Então a gente tem que ter humildade do lado de cá, olhar e falar, pô, peraí, Vamos mudar. vamos mudar, vamos ajustar. É. Porque, de novo, o cliente já está lá. E se a gente conseguir atender ele, melhor para a gente, né? Exatamente. Tem que ter essa... E a gente Da tem que cabeça. se pôr no lugar deles também, né? Então, eu costumo falar, o que você gosta? Igual você falou, né? Você chega 11 horas numa esfirraria, vai te atender. Então, se você for bem atendido, você vai voltar. Sim. E o nosso modelo de negócio, por mais que ele seja autônomo, as pessoas começam a se apegar a você também, que eles querem vocês. Então, assim, é muito bacana, porque assim, eles chamam a gente pelo nome lá. Legal. Entendeu? E isso é muito legal, porque não é só a Honest que está lá, e eu vejo isso até como valorizando, porque hoje em dia você vê também que no nosso mini mercado, hoje em dia tem muita concorrência. E as pessoas vão em cima. Então, se a gente também não prestar um bom serviço e eles não verem a Honest e as meninas, como eles chamam, as meninas, o que acontece? É muito simples, é só mais um. Sim. E não, nós não somos mais umas, nós somos a Cíntia, a Cristiane e da Honest. Acho que vocês conseguiram tangibilizar, trazer a marca, mas trazer esse relacionamento personalizado na ponta. E achei muito legal uma coisa que você falou, assim, você estudou, antes de entrar no modelo de negócio, o que faz uma loja fechar. Exatamente. E é isso, né? Depois que a gente sabe, né? A gente vai falar um pouco do desafio da prospecção, né? Todo mundo tem o medo da prospecção. É, sim, a parte mais desafiadora do processo, né? É a mais difícil. Que você vai buscar essa oportunidade, seja corporativa ou residencial, e depois o desafio é outro. Eu não posso falar que é o mesmo desafio, porque muda a qualidade do desafio. É diferente, é diferente. Mas acho que é legal trazer esse ponto, porque hoje vocês têm 2 unidades em operação, né? Sim. Vocês têm uma de quantos apartamentos? Um é de 300 e o outro é de 94. 94. Vocês começaram com o de porte menor, né? Sim. Que foi ótimo. Foi bom, não foi ter Foi a começado... melhor coisa que nós ótimo, fizemos. porque eu acho que a gente conseguiu caminhar Uhum. né, de uma forma com receio, porque a gente Sim. entrou com muito receio, porque a gente entra para fazer o melhor. Sim. Né? Mas como era um desafio, como era um mundo diferente, novo, a gente entrou com poucas unidades, que fez com que a gente conseguisse, né, abraçar e entendesse, né, aos poucos, cada setor desse empreendimento, negócio, né, porque são muitos itens, né? Preço, tudo. Sim, eu preciso comprar e eu preciso precificar. E se eu compro Exatamente. na semana depois o preço mudou, eu preciso precificar Exatamente. numa condição diferente. Demorou para a gente entender. Cada detalhe. Então, assim, e o bacana é que por ter começado com poucas unidades, nossos erros,
acabam sendo menores, vamos Sim. dizer assim. Quando nós fomos por de 300, nós estávamos mais bem preparadas. Sim. Não 100%, Não, tá? Mas 100% eu acho que a gente nunca A vai gente estar. nunca. vai estar. Mas estava mais preparada, Sim, com tanto que certeza. deu mais coragem de pegar. E é interessante porque, assim, quando nós entramos nesse modelo de negócio, aquela coisa de 100 unidades para cima. Uhum. E quando surgiu de 94 unidades, nós fizemos uma reunião familiar, sabe? É. Assim, poxa, a gente pega ou não? Porque falaram que é 100 unidades. Sim. Não, mas será que vai dar certo? E o ponto que pegou realmente foi: a gente não entende do negócio. Vamos pegar uma coisa menor para aprender. Risco é menor. O risco é menor e nele nós vamos aprender. E aprender. E realmente aprender me foi uma grata surpresa, porque Sim. também é um PDV que Performa bem, né? performa bem também. Tem os movimentos, né, de oscilação, Sim. que a gente começou a entender que esse de 94 é um poder aquisitivo melhor, então não espere que nos feriados eles vão estar lá, Eles vão viajar. eles vão viajar. É. Então, tudo isso a gente Sim. começou a entender. E quando foi no de 300, que foi o primeiro Natal e Ano Novo, a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. Então, nós chegamos, nós abastecemos, acho que dava para um mês, É. né? Sim. Porque a gente não podia correr o risco deles quererem alguma coisa e não ter. Né? Então, tudo isso é o que eu falo, é o que ela falou, a gente não está 100% e não vamos estar nunca, porque cada PDV é único. Cada PDV tem perfis de moradores diferentes, lidar com as pessoas não é fácil, né? Estar diante delas é difícil. Cada um tem um gosto, cada um tem um querer diferente. Então, a gente tem que conversar com cada uma deles diferente, né? Então, eu acho que o nosso foi assertivo, né? Foi bem assertivo. Eu acho muito legal essa visão, né? Por mais a franqueadora, né? A gente sempre recomenda, né? Acima de 100 apartamentos no corporativo, 80 colaboradores de maneira presente todos os dias. E fala, turma, vocês devem estar curtindo demais esse episódio, vários insights, vários aprendizados. E eu tenho certeza, talvez nesse momento você está pensando, será que eu vou empreender? Será que eu empreendo com a Honest? E para facilitar essa sua decisão, tem um QR Code aqui na tela, onde você vai se inscrever e vai ter um bate-papo com um dos nossos consultores, que ele vai explicar no detalhinho como é que funciona o nosso modelo de negócio. E quem sabe, um dia, você não vai estar sentado nessa mesa de podcast contando a sua história de sucesso. Com 70, 75, Mudou, 80. Mudou. E aí você fala, mas por que vocês fazem isso? Tem alguns movimentos por fazer isso. Primeiro, que normalmente nesses de porte menor, como ninguém quer atender, não há o repasse. Então, a gente negocia com os síndicos para, primeiro, não ter repasse nem subsídio de energia elétrica. Então, só aí o franqueado já tem um ganho. E aí, a gente estabelece um faturamento mínimo até para dispor a solução lá. E, às vezes, o que acontece? Você tem um PDV aqui com 200, 300 e um do lado que tem 80. Às vezes, é o mesmo síndico que faz a gestão. Sim. E aí, você conversa com ele e fala, olha, eu já venho abastecer esse ponto de venda, eu ganho na logística. Na logística. A solução vai ser uma solução de porte menor, porque não vai precisar colocar uma estrutura tão grande para conseguir atender. E às vezes a gente vai ter uma grata surpresa, porque o ticket médio individual, às vezes, você consegue até elevar ele um pouco e se torna uma operação saudável. Obviamente, o absoluto final vai ser menor, né, em função de potencial de faturamento, mas ainda assim pode ser algo para agregar receita dentro do modelo. Que eu acho que é legal também olhar esses de porte menor, mas principalmente para a perspectiva de o risco ele é muito menor. Então, você quer começar um negócio desse, se você puder começar com uma unidade, vou colocar aqui, com 80, 90, não é um problema. Você vai aprender nele e nada impede depois, se você quiser, desmobilizar essa estrutura e levar para um condomínio de porte maior ou para uma empresa de porte maior. Porque o ativo é de vocês, é pagar um frete lá, um carreto e levar a solução de um lugar para o outro. Então, o custo de desmobilização acaba sendo pequeno também, né? Franqueado. E uma dúvida que eu tenho, principalmente quando você começa a operar uma loja, o que vocês perceberam de aprendizado que vocês conseguiriam compartilhar com a galera que está ouvindo, assistindo a gente aqui, de fazer a loja de vocês performar mais? Porque hoje,
você abre uma loja, né? Você faz uma pesquisa de intenção de consumo, ora alguns respondem, ora não respondem, mas ela acaba sendo um direcional para escolher produto e não errar tanto no produto. E depois você começa a operar e entender assim, o comportamento daquela loja. O que vocês fizeram ao longo desses 2 anos, assim, que foram aprendizados que vocês gostariam de compartilhar, que vale a pena olhar com carinho para performar melhor uma unidade? Eu assim, acho que a gente vai concordar comigo, que é o mix de produtos. Né, sim. Não adianta você seguir no básico. Cada vez que você coloca um produto novo, nada fora do comum, mas um produto novo, as pessoas falam, nossa, isso é novo, não é? Então, assim, desde um salgadinho, Sim. entrou uma moça esses dias lá, fez, meu Deus, isso aqui é salgadinho quando eu era criança. Eu vou pegar um. Não, vou pegar 2. Ela pegou os 4 e levou embora. Entendi. Então, assim, isso foi um caso? Foi um caso. Mas existiu. Sim. Então, assim, eu acho que sempre a gente tem que colocar coisas novas, né? Então, assim, se é um público de pessoas mais velhas, de repente, por que não olhar para algumas coisas que não se vê normalmente, né? E o nosso mix de produtos realmente é bem grande, né? Então, você vê aquelas gôndolas cheias. Quando a gente fecha a porta, Murilo, na sexta-feira... Você olha assim... Você olha, a gente faz uma foto toda vez. A gente fotografa tudo antes, fotografa tudo depois. E depois uma de ângulo, que você pega tudo abastecido. A gente fecha como se fosse... Fizemos o nosso trabalho, entendeu? O nosso melhor. Então, isso é muito prazeroso. A gente olha e fala, meu, que linda essa A gente sai assim, toda sexta. Nossa, tá linda, né? Tá cheia. A gente tá acabada, mas a loja está linda. Mas, assim, essa questão também de mix, de produtos também, Murilo, acho assim, a gente tem que analisar muito o perfil do local, do condomínio. Então, assim, é um público A, é um público B. Não que isso dite alguma coisa. Porque, muitas vezes, o B, o C, eles consomem até mais do que o A. Sim. Mas tem certas coisas, que nem hoje nós temos 2 PDVs diferentes. Um é público A, o outro é B, C. Entendeu? E aí, tem certos produtos, certas marcas que não saem no A. Sim. Nós erramos no começo, erramos. Como eu te falei, como eu fiz essa pesquisa, né? A gente fez essa pesquisa de o que faz um PDV virar? É preço, é falta de mercadoria. Nós tivemos uma grande preocupação, até mais minha, né? Do que aquela preocupação assim, não, mas esse produto, essa marca é muito cara, nós vamos colocar lá, eles vão se assustar. Então, de repente, aí colocamos umas marcas que aí, não tinha nada a ver. Os nossos filhos quase mataram a gente quando viram. Vão pôr isso aí no meio. Vocês vão pôr isso? Que marca é essa? Onde vocês viram isso? Não, mas é uma lata de milho. É lata de milho, mas ela é mais em conta do que a outra marca mais cara. Não, mas essa marca ninguém conhece. E realmente, depois a gente foi descobrindo que as pessoas lá estavam preocupadas com a marca. Sim. E não com o preço. Foram os erros e os acertos que você vai aprendendo. E até foi o primeiro PDV, então assim, hoje analisaria melhor, até mesmo, sabe, um todo. O prédio, como que é o prédio? O que tem no prédio? A minha nora, quando nós compramos, ela falou assim, vocês olharam os carros? Eu olho a garagem, Eu olho a garagem, Ela falou, a gente não tinha olhado isso. Vamos olhar os Nossa carros. preocupação era ter de tudo com preço bom. Sim. Não. Olha os carros da garagem. Sabe Diz assim? muito sobre um condomínio, viu? Diz muito sobre o condomínio. Então, isso a gente foi aprendendo. E até hoje, uma coisa que ajuda muito, a gente fala, é o caderno de sugestões. O caderno de sugestões é uma coisa que vale muito. Porque assim, você manda a pesquisa de intenção foi uma decepção total para nós. Porque assim, nós mandamos a pesquisa de intenção, de 94 apartamentos, 10 responderam. Olha uma para a outra, o que a gente faz? Né? Aí até na época nós começamos com outro franqueado, que era o Matheus, né? O Matheus falou, é assim mesmo. Sim. Eles não respondem.
Então, opa, peraí, então o que a gente vai fazer? O caderno de sugestões. E nesse caderno de sugestões foi onde nós fomos aprendendo muito mesmo o que eles realmente Sim. queriam. Até mesmo coisas que às vezes pedem, nossa, mas será que você quer ver um produto que a gente vende muito? Franui. Qual? Franui. Caramba. Ele caro. tem um custo É um alto. custo alto, ele é caro. A gente jamais pensaria que naquele condomínio a gente ia conseguir vender. Colocamos E vende bastante. no primeiro, no A, porque pediram. Vende. Chegamos no B, não, nem pensar em pôr Franui aí. Chegou uma moradora. Poxa, não tem Franui? Ah, você quer? A gente já trabalha com Franui. Vamos colocar. Vende muito. Vende muito. Então, assim, eu falo vende muito sim. pelo valor agregado. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, é conhecer, é o caderno de sugestões e é o dia a dia. Se você não tiver presente, não vai. Não adianta você falar que você vai olhar a planilha, você vai olhar lá, vendeu isso, eu vou comprar isso, vou lá, o que você falou, vou lá, coloco e vou embora. Não vai. Eu tenho uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer e é um trabalho de observação mesmo. Pegar os maiores fluxos, né? Principalmente para quem abriu uma loja agora, separa na sua agenda, né? Você já investiu no modelo de negócio, né? Você está se dedicando a ele, separa pelo menos ali os dias de maior fluxo para você passar, eu não vou falar assim, você precisa ir todos os dias, mas os dias de maior fluxo, separar ali 1 hora e meia para ver como o consumidor reage dentro da loja. Se ele pega mais de um produto, se ele olha a marca, se ele pega e deixa produto. Porque, assim, são coisas que você não consegue ver olhando para a planilha. Não. Ouvindo o que ele comenta quando ele está diferente, numa loja. diferente. É completamente diferente. Então, essa capacidade de observação da dinâmica dentro de uma loja muda tudo. Muda tudo. E isso é uma coisa muito, muito interessante, porque pouca gente faz e quem faz consegue ter um ganho muito significativo. É a razão e a emoção. Sim. Isso aí. A planilha é a razão, que, Sim. lógico, te dá um diretriz fantástico. Você precisa acompanhar ela, não pode abrir mão. Você Né? precisa tê-la, claro, mas o olhar, o estar junto ali, como a gente tem essa proximidade com eles, eu acho que faz muita diferença. Legal. Muita diferença. E essa questão da gente estar, às vezes, abastecendo, então eles falam, a gente pode entrar? Pode, fique à vontade. Você só desculpa que a gente está abastecendo. Imagina, meninas, não tem problema nenhum, eles passam por cima das coisas. E assim vai. Aí a gente tem que parar, porque a gente se sente na obrigação de dar atenção. Sim. Então, isso passa daquele prazo que a gente tinha se predisposto ali para poder dar atenção para eles. E cria essa também, conexão, né, que vocês comentaram, né? É as meninas da Honest. Exatamente, entendeu? Então, e é interessante porque a gente passa uns perrengues ali, porque o que acontece? Esse segundo, o primeiro, por ser menor, um prédio melhor, é dentro do próprio prédio, é num hall, né, num mezanino, o carro da gente entra pela garagem, então é tudo muito mais tranquilo. Sim. Neste outro, não, foi um desafio muito grande. Foi feito em container, né? Teve que fazer todo um planejamento, tirar a árvore que não podia, e ver aquela retaliação, aquela coisa toda. O carro continua ficando fora, então a gente tem um problema de que acesso, quando né? chove a gente não consegue abastecer. Quantas vezes a gente já chegou e tivemos que com as coisas no carro. Então, assim, são situações que a gente vivencia, que você tem que ter, não adianta, você tem que ter o plano B. Então, vamos voltar mais tarde, ou eles já sabem. Você vai resolver, né? É a vida do empreendedor, não é? Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, vim para abastecer, tá chovendo, caiu um raio aqui, não dá para acessar, eu vou precisar voltar, né? Que eu escale, eu vou dar um jeito para abastecer. Então, e eles sabem disso, isso que é legal. Esse compromisso, né, do lado de vocês. Porque eles sabem que a gente está lá toda vez, 2, 3 vezes na semana. Né? Então, até os mais velhos, que eu acho que tinham um pouco de resistência, essa semana mesmo, foi um senhor lá, à noite, comprar água, aí ele falou, então, né? Ele até falou, foi bem simples, ele falou, então, era de noite já, tarde, tem um mercado atrás
prédio. Só que é um lugar que não é perigoso. Sim. Então, o que ele mesmo se rendeu. Ele falou, para R$ 2 a mais, Sim. eu não vou, né, correr o risco e Sim. vou comprar aqui mesmo. Sim. Acabou. Que legal. Né? E eles criam uma proximidade muito bacana. Você vê, teve uma situação ontem, porque assim, às vezes eles pegam o nosso WhatsApp, por algum motivo, tudo. Ontem eu estava em casa, tinha um WhatsApp lá, um morador Bosque, lá no Oi, Cíntia, tudo bem? Boa tarde. Cíntia, sabe o que aconteceu? Eu fui pegar umas coisas pro almoço e quando eu cheguei aqui em cima, eu percebi que eu não passei o queijo ralado. Olha que legal. Ele falou, então eu tô te comunicando e eu vou voltar lá para fazer o pagamento, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Acho que essa conexão diz muito, assim, o trabalho que vocês fazem nessa proximidade para conseguir ter uma boa relação dentro do condomínio, né, dinâmica de trabalho. Até quando eu vi ontem a mensagem, eu falei, pronto, é o sistema, alguma coisa, porque às vezes avisa, né, caiu o sistema, eu falei, pronto, no domingo. Não, aí quando ele colocou aquilo, que alívio, era só o queijo ralado. Não, legal. Aí eu falei, obrigado pela confiança, né, tudo, tal. Pode passar lá que eu vou olhar pelas câmeras, tranquilo. Legal. Me diz uma coisa, hoje vocês têm ponto de venda no residencial, né? Eu diria que no último ano a gente vem reforçando uma comunicação da oportunidade que a gente tem no corporativo, não só aqui em São Paulo, que vocês estão aqui, mas no Brasil. Vocês têm a pretensão, o desejo de testar uma loja também corporativa? Sim. Como que vocês estão olhando? Sim. A gente quer muito buscar essa oportunidade, né? E como a gente está na Zona Leste, é diferente da Zona Sul, onde você tem corporativos com com uma quantidade grande, né? A gente sempre fala, a gente gostaríamos muito de ter, né? Então, é buscar novas regiões, mas é importante, a gente sempre tem o cuidado de ter a logística certa para que a gente não perca o time de abastecimento. Sim. Né? Isso para a gente é muito importante, né? Manter o abastecido em ordem e essa proximidade. Se for distâncias muito longas, você não consegue, né? Sim. Então, essa localização é muito importante, né? Mas a gente quer muito um corporativo. A gente gravou com uma franqueada nossa que ela está operando dentro do corporativo. A gente tem várias verticais de negócio, né? Uma delas é a academia. Sim. E esse foi um segmento que gerou muita expectativa para nós como companhia, né? A gente fechou um contrato grande aí com uma rede, então a gente consegue fazer essa escalada e vários outros franqueados também endereçando dentro desse mercado. E eu concordo, às vezes você está numa região que te privilegia um perfil de ponto de venda. Às vezes vai ter mais residencial, às vezes vai ser residencial de casa, se estiver no interior, numa região muito específica. Às vezes você vai estar num lugar que é misto. A gente está aqui hoje na Chácara Santo Antônio, né, que é a nossa headquarter. Aí tem tanto residencial quanto tem corporativo escritório. Mas talvez não tenham tantos corporativos fábrica aqui perto. Em algumas regiões você está um pouco mais abastecido, né, com outros perfis também. Mas a região que vocês estão ali, a gente estava até falando um pouquinho antes aqui, né, se você chegar ali perto já da Moca e Cambuci é uma zona industrial, né, Sim. que às vezes é um lugar que pode ser endereçado, mas sempre com esse cuidado, que é reforço. Senão a gente incorre no que a Cíntia tinha falado, né? De ter não conseguir abastecer, Exato. ter ruptura e perder uma loja. E aí, por conta disso. Por conta da questão do abastecimento. Mas tem que ser tem que ter muito cuidado realmente com Sim. isso. Porque você pode, o trânsito hoje é muito grande, então isso te toma muito tempo, então você tem que contar quanto tempo você vai ficar no PDV. Sim. Porque não é simplesmente você levar, você tem o trâmite de você descarregar, você levar para o PDV, você colocar, abastecer, voltar, ir para outro lugar. Então, tudo isso você tem que levar em conta, Sim. né? Em termos de prazo, de tempo, logística mesmo. Trânsito. Né? Trânsito. Sim.
Então, por isso que é importante, né? Para a gente é bem importante mesmo. Ter esse cuidado, né? São É. Paulo sair da Sul para Leste numa Então. sexta-feira, se chover, você Acabou. chega no sábado, né? Acabou, exatamente. Então, isso é importante. É importante estar num raio que te dê segurança, né? De que você consegue fazer o que você tem que fazer bem feito. Legal. Né? Me diz uma coisa, assim, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é a seguinte: o que mais mudou na vida de vocês depois de vocês começarem a empreender com a Honest? O que vocês acham que mais mudou? Falta de tempo? Poxa, peraí, não é possível. Brincadeira. Não, é mais ou menos assim. Aham. Então, vamos falar, né? Você veja, vamos pensar que a gente... Vocês já têm um trabalho, nós já né? temos um trabalho. Então a gente só né? tem que tomar cuidado quando a gente fala falta de tempo. né? Exatamente. Então, assim, a Ah. gente já tem um trabalho. Nós não somos... Nós temos só isso para fazer, Sim. né? E cada um tem sua vida, Sim. né? Então, quando a gente não consegue se divertir, a gente marca um dia com a família, todo mundo junto, Todo mundo porque aí não tem Sim. né, como escapar. Mas eu acho que a falta do tempo, realmente, é por conta da logística. Eu acho que o trânsito mesmo acaba dificultando, né? As compras acabam dificultando. A gente tem um cuidado muito grande de procurar o preço melhor para levar isso para o consumidor, porque a gente não quer que ele saia, a gente quer que ele deixe de sair e comprar lá. Se a gente levar o preço, ele não vai comprar ali. Então a gente quer que ele seja fiel, né? Quando ele tiver que aumentar o preço, que aumente naturalmente, ele não se sinta lesado, né? Então eu acho que existe uma preocupação e tudo isso leva tempo. Você tem um tempo para fazer isso, né? É um cuidado mesmo. Então, se você faz isso, você não faz outra coisa. Mas é para um bem maior. Na nossa opinião, isso é um bem maior. E assim, Murilo, eu lembro quando nós viemos aqui para conversar Sim. tudo sobre a escolha da franquia. E nós falamos que a gente ia entrar num negócio para dar certo. Sim. A gente ia fazer o nosso Exatamente. melhor para que ele desse certo. E o nosso empenho é para que ele dê certo. E assim, teve coisas muito positivas que mudaram. Eu acho assim, quando eu penso no que eu falei, o plano B, mas que a gente quer se tornar ele um A. Sim. Hoje, o nosso mini mercado, ele é muito gostoso de trabalhar. É puxado, mas ele é leve ao mesmo tempo. É trabalhoso. Acho trabalhoso, mas leve. Sim. E é uma coisa que que envolveu a família inteira, sabe? E isso é bom também ao mesmo tempo. Então, assim, todo mundo, para você ter ideia, em casa é assim, chega domingo, os filhos chegam, mãe, e o mercadinho vendeu quanto hoje? Sabe, assim, o marido chega, vendeu quanto? É muito gostoso isso, porque é uma troca e a gente tem grande expectativa nele. Sim. Então, assim, a nossa expectativa é grande nele. E a gente faz por isso. Então, eu acho que isso foi uma mudança também na nossa vida. Todo esse empenho, você vê o empenho de todos, não só em casa, mas na dela, então todos preocupados. Aí quando ela falou, quando a gente não consegue, a gente junta o domingo a família inteira, entendeu? E não tem jeito, aí começam as brincadeiras, porque aí um fala, não, sobrou pra você, mas sobrou pra mim também. Minha mãe fez eu ir buscar não sei o que, não sei aonde. Né? Eles ficam ligados Eles mesmo. ficam ligados Olha, tem em uma promoção tudo. de tal produto. Isso. Quer que leva? E isso é Ok. muito legal. Isso Sim. foi uma mudança, porque assim, uma coisa muito positiva. Sim. Queira ou não, a família está empenhada, sabe? Eles só ficam chateados quando eles abrem o armário e a geladeira e falam, pô, mas não tem comida aqui? Você Isso virou você um foi complô, no hein, mercado, cara, entendeu? Mas você não comprou nada para nós? Não dava. Ou comprava pro mercado ou não comprava, Em né? casa, assim, não, mas você só compra pro mercadinho. Pra nós, não compra. Então, assim, é uma expectativa muito grande. Você sabe que tem uma coisa que eu acho que quando a gente entrou, sabe aquela emoção, né, de expectativa, o medo, o receio, mas não vai dar certo. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos prospectar. Então, primeiro ano, a gente precisa ter 2 PDVs. No segundo, mas tem gente que está no final do primeiro ano, já tem 6. Eu falei, então, a gente está fazendo alguma coisa errada. Não. Nós não fizemos nada errado. Eu acho que a gente consolidou cada PDV.
Né? Então, acho que o volume não significa muita coisa. Hoje Hoje a gente penso aprendeu, assim. a gente pensa assim. Então, vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro, quando for a hora de estabilidade, né? Você vai deixando, é uma engrenagem, você vai deixando um bem feito, ele vai andando, você faz o segundo, e essa engrenagem vai, e nós vamos para o terceiro, e nós vamos para o terceiro. Mas a gente está consolidado. Muito legal essa visão da consolidação. E eu concordo, gênero, número e grau, assim, quantidade não é qualidade, assim. Exatamente. Então, se você tiver um PDV maduro, bem operado, Sim, ele pode ser melhor do que 2, 3, Exatamente. com uma operação não assistida. E vocês relatando, né, poxa, o tempo, porque, de novo, vocês estão numa construção, e, de novo, vocês levaram esse negócio como sendo um negócio super importante para vocês. Sim. Assim, e aí não tem, assim, tudo bem que você ainda tem uma vida dividida, vou chamar aqui, né, Sim. porque tem uma atividade econômica secundária, ou primária, que pode se tornar secundária, mas vocês estão fazendo isso de maneira simultânea. É claro que ia ter menos tempo para Sim, vocês, claro, se vocês com pensassem certeza. nessa Não, é relação. o que eu falo, se eu tivesse só o mini mercado, É, hoje eu até diferente. falo pra ela, é diferente. sim. Entendeu? Você acorda, lógico que você se dedica até muito mais. E sobra bem mais tempo. Sim. Entendeu? Mas hoje, com 2 PDVs, ainda não dá para não ter a outra Tem parte. respaldo, E uma né? coisa vai puxando a outra. E lógico, porque assim, a gente vai abastecer sexta-feira, 6 horas da tarde. Sim. Às vezes 7. Teve uma sexta-feira que, por causa da chuva, nós somos 9 horas da noite. Nós saímos de lá quase meia-noite. Sim. Entendeu? É óbvio que se nenhuma das duas tivesse outra ocupação, é óbvio que nós acordaríamos de manhã. Você montou uma Sim, agenda para Montei a fazer. agenda, Lógico. mas a nossa agenda, É. ela começou ali, entendeu? Ela começou às 7. Não, mas isso é muito legal de trazer, porque vocês estão consolidando cada um dos passos e dentro da programação, do planejamento de vocês, com certeza está ali. Eu vou dar um exemplo. Pô, com 4 unidades, talvez, eu vou só jogar aqui, tá? A Cíntia saia da operação da atividade econômica principal para estar aqui, porque Exatamente. já tem esse trabalho, já tem a remuneração condizente Já para conseguir Esse é o nosso fazer plano. esse movimento. Então, enquanto isso, é isso aí. É o double run, é jornada dupla, Exatamente. construir Tudo tem o para preço. conseguir fazer. Tem esse preço. Mas você trouxe um ponto, Cíntia, que para mim é muito legal também, que é o envolvimento da família. Sempre quando eu faço essa pergunta no podcast, tem uma palavra que vem à tona, que é liberdade. As pessoas até falam, hoje eu posso trabalhar mais, então eu posso ter uma visão de eu estou consumindo muito mais tempo, mas quanto tempo você também passa consumindo para construir o sonho do outro? Tem um Sim. paralelo aqui Com certeza. que é bem interessante. Falar, legal, agora eu tô tirando meu couro, mas para um negócio que realmente vai ser para mim, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, que a dinâmica é completamente diferente, a forma de olhar, né, o approach é completamente diferente, mas é legal você ver o envolvimento da família, todo mundo, sabe, preocupado, vira uma dinâmica, poxa, quanto que vendeu, como que tá lá, às vezes o filho acompanha, vai lá no PDV, Eles vai com vão. você. Eles vão, todos eles. Isso é interessante porque assim, você já começa a criar uma cultura para as pessoas que estão junto com vocês, com certeza eles vão já nascer com uma cabeça muito mais empreendedora. Sim. Eles já olham as coisas com outro olhar, né? Não simplesmente uma bolacha. Eles já ligam Eles a já bolacha ligam- com Já. o mini mercado. Então, peraí, tá em oferta? Ó, quer que compre? Eles ligam. Quer que compre? Que idade que eles têm? Os meus têm 24, eu tenho um casal de gêmeos, Já. né? Aham. E o da Cintia é 22 e 19. 19, que legal. Mas é bem isso aí mesmo, igual meu filho, há 15 dias atrás, até brinquei com ela, que eu falei pra ela que teve um dia que foi dia da consultoria, né? O meu filho, ele trabalha, né, na empresa que ele trabalha, um colega chegou pra ele e falou assim, nossa, um amigo meu falou, o outro falou que sua mãe tem mini mercado.
A minha esposa comprou uma franquia e ela tá com umas dificuldades. Sabe aquela sua mãe atenderia ela? Virou consultor. Aí ele, mãe, posso dar seu telefone pra ele? Mas olha que bacana, ele tá lá no emprego dele, no trabalho dele, falando. Sabe, assim, do mini mercado. Sim. Eu falei, não, filha, pode falar, fala pra ela me ligar, não tem problema nenhum. Realmente ela me ligou, nós conversamos tudo, né? Aquela dificuldade de achar o primeiro PDV, Sim. né? Que é normal, mas assim, nós conversamos. Então isso é bacana. E isso é um todo, eles todos, sabe? Porque assim, nós somos muito unidos, que é o que eu falo, Sim. nós não somos só amigas, é como se fosse uma família mesmo, Sim. né? E eles também são assim. Que legal. Então, por isso que eu falo, quando encontram, bacana. eles massacram a gente, entendeu? Porque começam, sua mãe vai comprar as coisas pra você na sua casa? Não, a minha não compra, a minha também não tá comprando, eu só compro no mini mercado. E porque a minha me fez ir não sei aonde, porque ela achou um preço barato, não sei do que nem. Às vezes eu acho o preço em São Bernardo, meu filho trabalha em São Bernardo, eu ligo pra ele. Vai lá e Filho, vai lá e pega. Entendeu? Legal. E assim vai, o dela na Vergueiro, e assim vai. Que legal. Sabe? Legal. Aquela coisa mesmo. Esse envolvimento de envolvimento empreender em família ali. Exatamente, é empreender em família, é o que você falou. Legal. A gente está caminhando para o final aqui. Eu tenho mais 2 perguntinhas para endereçar com vocês. Pensando em 2025, eu já consegui entender muito claramente a estratégia de vocês de consolidação, de fazer um trabalho antes de só olhar volume, mas olhar qualidade. Vocês têm uma meta para esse ano definida? Sim. Aonde vocês querem? Vocês estão com 2 pontos de venda? Aonde vocês querem chegar aí até o final do Com ano? 4 até o final do ano. Vocês querem dobrar de tamanho, então, Sim. nesse ano? Mas Legal. um tem que ser corporativo. Será corporativo, será isso corporativo, Tem que será ser corporativo. É. É muito legal porque quando você tem um negócio, você já consolida, fica muito mais fácil de você conseguir entender como que é esse próximo passo. E eu tenho certeza que vocês vão ter excelentes experiências operando um corporativo. Acho que vai ser muito legal essa oportunidade de operar um corporativo. Porque você vai reduzir a quantidade de SKUs, você consegue maximizar preço, você já não tem repasse na grande maioria dos lugares que você vai entrar. E você tem uma coisa muito legal do corporativo, que é a ocasião de consumo. Um trabalhador, ele passa pelo menos 8 horas trabalhando, então você consegue vender para a mesma pessoa em vários momentos do dia. Você pega, às vezes, um café da manhã, no almoço, no pós-almoço, lanche da tarde e antes de ir embora, às vezes. E aí o consumo per capita por consumidor fica muito maior do que você teria dentro de um residencial. Então, essa dinâmica é bem interessante. Por isso que com menos gente, você consegue fazer um faturamento até superior. Superior. Você sabe que nós tivemos, infelizmente, a gente tomou uma rasteira, né? Que eu fui atrás de um PDV corporativo e aí falei com o síndico, expliquei tudo direitinho e tal. E não tinha. E ele falou que ia ter um café, que de repente não seria interessante por um mini mercado, porque o café não iria se sentir confortável tendo um café dentro da empresa, você disse. Era um prédio. Um prédio comercial. Um prédio comercial. E aí tá bom. Aí um dia passou, ela veio me contar que ela tem uns amigos que tem sala comercial nesse prédio. Ela veio falar que foi montado um mini mercado lá. O próprio síndico montou um mini mercado. Entendi. Aí, Ela que explicou tudo pro síndico. Entendi. Entendeu? eu falei, que sacanagem. Tem que cobrar a comissão lá dele agora. Exatamente. Mas tudo bem, Sim. o sol nasce para todos, entendeu? Sim. Então eu só espero que ele faça um bom trabalho, porque a gente iria fazer. Sim. Não sei se ele vai ter, se ele está fazendo. Se ele não entendeu? fizer, a gente chama a gente para arrumar lá. Exatamente. Tá online, Arrumar, né? exatamente. Então, mas a gente chegou aí atrás, é que realmente não... Murilo, é assim, a gente sente essa dificuldade de estar em todas as vertentes. Por quê? Por falta de tempo. Então, a gente não consegue prospectar mais PDVs. Por quê? Porque você está trabalhando full time para determinadas coisas. Então, prospectar leva tempo, né? E se você tem essas
essas duas atividades que tomam todo o seu tempo, você não consegue. Então, a gente ainda está conseguindo fazer isso. Por isso que eu te falei, a gente está com 2, poderíamos estar com mais? Poderíamos, mas ok, a gente está plantando, né? E eu acho que se a gente tivesse mais tempo, a gente teria realmente estar com mais PDVs? Poderia. Mas eu acho que daqui para frente, eu acho que galgando essas oportunidades seria interessante. Né? Legal. Desses condomínios que vocês têm, que são residenciais, algum é síndico profissional? Todos. Todos E é o eles? mesmo síndico. O mesmo síndico. E é o mesmo síndico? É o mesmo síndico. E ele tem algumas outras oportunidades para serem Por enquanto, apresentadas? a gente precisa até conversar com Nós ele, até falamos né? quando a gente foi pegar no pé dele, nós brincamos, né? Mas assim, ele atua, na verdade, em condomínios com menos unidades, de mais alto padrão. Entendi. Então, acho que não, ele mesmo falou pra gente acho que não enquadra. que não enquadra pra gente, Sim. porque são condomínios ali do bairro de 1 por andar, que são Sim. 16, 20 andares, são 20 apartamentos, não acaba vale a não pena. enquadrando. Quando o do landscape de 94 unidades, é o condomínio que mais ele tem apartamento, né? Sim. E foi quando nós entramos e surgiu esse da Vila Maria, né, do Bosque, Sim. pra gente quando ele ligou, que ele estava pegando, que era um desafio para ele Pra também, ele que era também, um né? perfil Outro perfil, Muito diferente. grande, né? E era um condomínio que tava difícil ali as Assistido coisas, ali, ele teve bastante dificuldade, foi quando ele nos chamou e falou, vocês aceitam esse desafio? Porque E nós foi um fomos. desafio para ele também, Foi por um causa desafio da também. gestão Anterior. né, que tinha sido muito ruim. Então, o condomínio estava extremamente desgastado, sem credibilidade no próprio síndico, né? E aí ele entrou e ele está arrumando a casa assim de uma maneira espetacular, né? Bem profissional. Eu sempre pergunto, né, se tem essa oportunidade, porque às vezes ele já tem uma carteira de condomínios. Sim. E com certeza ele conhece algum síndico que tem alguma oportunidade. Então, esse laço que às vezes, de repente, já faz um tempinho que vocês não fizeram, fazer novamente, estreitar essa relação, pode trazer outras oportunidades também. Eu acho, Murilo, mais desafiador, mas isso não foi novidade, embora sim, foi mais difícil do que imaginávamos, Sim. é conseguir o PDV. Uhum. Até mesmo com o modelo de negócio, foi uma coisa que a gente conversou bastante na época, porque assim, nossa, mas a gente vai investir, mas e se a gente não conseguir, né, abrir o primeiro PDV? Isso é o que leva mais tempo. Eu costumo dizer, numa expressão conhecida pelo Brasil inteiro, a dúvida do PDV é de vocês e da torcida do Corinthians inteira. Exato. Porque assim, Exato. essa é a dor, você vai precisar buscar essa oportunidade. Tem franqueado que senta aqui que em uma semana conseguiu 2. Tem gente que vai demorar 6 meses para conseguir o primeiro ponto de venda. Então, obviamente, tem gente que tem mais tempo para colocar um esforço comercial para poder fazer. Às vezes, na sua região, a gente também, de maneira ativa, conseguiu capturar uma oportunidade de conseguir fazer a apresentação para o nosso próprio franqueado. Então, tem vários Cs que podem acontecer, mas sem dúvida nenhuma, o que é mais sensível no nosso modelo de negócio é encontrar o ponto de venda. E aí um detalhe interessante, né? O Brasil hoje tem cerca de 20 a 22 mil pontos de venda em operação, de micromercados. Só de condomínio no Brasil são 470 mil. Para 22, assim, é uma parcela muito pequena. Quando a gente amplia o mercado corporativo, Nossa. é assim, a gente está arranhando a superfície com o modelo de negócio. É óbvio, os condomínios de maior porte, todo mundo tem o olho desse tamanho, né? E aí já, puxa, vai em cima dessas oportunidades maiores. Mas tem muito condomínio que é o middle ali, né? Que está na metade, que tem uma oportunidade gigantesca da gente conseguir endereçar. E às vezes você fala assim, poxa, peraí, eu quero um condomínio de 300. Mas se eu pegar 2 perto de 150? Talvez possa ser também interessante. Interessante. Bom, estamos indo para a reta final aqui do nosso bate-papo e eu tenho uma questão aqui para dividir com vocês, que é mais uma ponderação final do lado de vocês. A gente tem aqui franqueados na nossa rede que estão ouvindo a gente tem pessoas que desejam empreender, que estão buscando um modelo de negócio, independente se é honest ou não. Aqui é um canal que a gente comunica com o público que quer empreender e conhecer mais sobre negócio. E vocês são empreendedoras. Vocês estão... Acho que a Cris ainda um pouquinho mais tempo com o escritório já. A Cíntia nesses 2 últimos anos.
vários aprendizados nesse meio do caminho. Tenho certeza que tem aprendizados que você ganhou com a franquia que você leva para a sua vida profissional também, para se capacitar. O que vocês gostariam de deixar de mensagem final? E eu queria ouvir um pouquinho de cada uma de vocês, para quem quer tomar uma decisão de empreender. Então, tem lá do outro lado gente que quer tomar uma decisão, quero fazer um negócio, pode ser com a Honest ou não. O que essa pessoa deveria olhar? Assim, a gente como empreendedor, o que a gente poderia dar de recomendação para essas pessoas que estão nesse momento de decisão? Bom, o que eu falaria para essa pessoa é que assim, o empreender não é tão simples assim, mas se vier com muita dedicação, vai. Porque às vezes a pessoa acha que você vai empreender e vai trabalhar menos. E você não vai, ao contrário. Você vai trabalhar mais. Você vai muito trabalhar mais, muito mais. Só que você trabalha para um negócio seu. E se você quiser fazer o seu negócio dar certo, é dedicação total. Então você tem que fazer o melhor. Você tem que ter uma organização, tem que saber bem o que você quer e o que você espera, para não se decepcionar, né? E a dedicação, porque eu acho que se você vai e se informar, como eu te falei, eu me informei antes de querer entrar. Então, se informar no que você vai entrar, no que você quer. Você tem que estudar aquilo. Porque empreendedor, todo mundo pode ser. Mas você não pode ser mais um. Você tem que ser o melhor. Entendeu? Você tem que fazer bem feito. E para isso, você tem que estudar o meio que você está. Para você praticar o melhor. E aí dá certo. E vale a pena. Legal. É isso. Cris, quer trazer mais uma visão? Eu acho que ser empreendedor, hoje se fala muito mais, né? Do que anos atrás, né? Então, acho que o empreendedorismo vem junto com a liberdade feminina. Eu acho que isso trouxe alavancou muito, né? O nosso profissional. Eu acho que deu mais segurança e desafios para nós, né? Principalmente nós mulheres. Então, como você falou, eu já tenho escritório há 32 anos, então lá atrás era mais fácil, não sei se era mais fácil ou não tinha tanta concorrência, né? Hoje é muito grande. Então, tanto no escritório como no mini mercado, nós já chegamos numa fase em que já tem muito mini mercado. Foi diferente de quando isso começou, quando vocês começaram com poucas unidades, né, que estava desbravando. Então, eu acho que a gente vai junto com essa conquista. Eu acho que o mais difícil é você saber que você não vai receber no final do mês o seu dinheirinho ali direitinho naquele dia. Então, isso deve assustar muito quem hoje é CLT, porque vai ter que fazer realmente uma reconstrução emocional, porque é difícil, não é fácil. Mas é o que ela falou, a gente está indo buscar o seu futuro, né? Buscar o seu sucesso profissional pessoal. Então, eu acho que tem que fazer, a gente não é de não fazer, né? Sim. Acho que já deu para perceber. E eu acho que vale muito a pena. Não desistir, porque eu acho que vale a pena você tentar. E se precisar desistir também, muda de ramo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que vale sempre muito a pena a gente ir buscar o que a gente quer, mas tem que saber o que quer, né? Eu sempre falo que a nossa vida é que nem o Waze. Se você não coloca o endereço onde você quer ir, ele não vai te levar para lugar nenhum. Ele vai ficar reconectando ou conectando. Então, você tem que saber onde você quer chegar. Se você souber onde você quer chegar, você tem 50% aí já vitorioso, né? Sim. Então, a gente só pode falar. E eu quero falar uma coisa muito importante. Eu agradeço a minha sócia. E eu agradeço ela, gente. Que ela a gente somos pessoas parecidas, mas diferentes. Sim. E eu acho que a gente não teria o sucesso que a gente tem se a gente não tivesse com certeza. essa conexão, né? Então, eu acho que é legal.
Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço Sim. poder estar aqui, Sim. né? Eu acho que fazer parte da família Honest, embora a gente já brigou muito com vocês, a gente já xingou muito vocês. A gente briga, mas a gente se ama. Eu não vou mentir, Uhum. mas eu acho que se a gente fala, é pro bem de todos. Sim. Se a gente não falar, vocês não vão saber o que a gente pede, o que a gente sente, o que a gente quer, né? Então a gente precisa dar esse feedback. E se a gente está aqui hoje, é sinal que nós fizemos um bom trabalho. Sim. Tanto vocês com a gente, como Sim. a gente para vocês e para os nossos consumidores, né? Então eu espero que a gente tenha aí, consiga trilhar um caminho longo, porque a gente não está com vontade de desistir, pelo contrário. Uhum. Então a gente precisa de vocês, vocês precisam da gente, e a gente precisa das mãos para poder seguir, né? Se a gente não se unir, a gente não vai fazer um bom trabalho. Então pode vir que vale a pena. Bom, acho que vocês puderam aí capturar um pouco da visão de gente que está fazendo na prática, porque às vezes tem gente que leu num livro, viu um vídeo e vai querer dar alguma recomendação. E aqui não, a gente traz pessoas que estão fazendo dia sim, dia também, construindo um negócio. Sou fãzaço vendo mulheres empreendedoras, tenho o prazer de dividir a trincheira literalmente ali com minha sócia, a Ana, que vocês conhecem. A importância de ter sócios que co-participam junto com vocês. Eu costumo dizer que para construir um negócio você precisa de duas coisas. Você precisa conjugar duas coisas: caos e ordem. A Ana é ordem, eu sou caos. Então, e eu tenho o Gustavo também que ajuda a apoiar esse processo, mas assim, poxa, vamos tomar a decisão, vamos fazer isso, e vem alguém pavimentando, olhando com cuidado o que a gente quer construir, como a gente quer construir, sempre com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muita transparência no que a gente faz. Um ponto que a Cíntia falou que é super importante: estudar o mercado que você vai entrar. Eu vejo pouca gente fazendo isso. As pessoas vêm conversar com a gente, sabe, despreparadas. E eu acho que não é um problema você estar despreparado para uma primeira conversa, mas depois que você teve essa primeira conversa, poxa, hoje com o Google, ChatGPT, você só não faz ser preguiçoso, né? Mas, sabe, conseguir estudar para conseguir tomar uma decisão acertada, porque vai ser o projeto da sua vida. Então, tem gente que juntou dinheiro a vida inteira para conseguir colocar num projeto desse, não pode errar. Precisa acertar a mão de primeira. Vai ter dificuldade, não é fácil, mas é também o que a Cris colocou. Acho que não é desistir, é entender como é que eu posso fazer isso de maneira diferente. Se eu preciso de ajuda, deixa eu levantar a mão e deixa eu pedir ajuda para poder fazer. E se você puder contar com uma sócia, aí como você conta, eu sempre costumo dizer que a jornada fica muito mais leve. Eu, particularmente, tenho os meus arranca-rabos com os meus sócios. É natural, às vezes, você entrar numa rota de colisão. Sim. Só que a gente tem respeito, consegue colocar a bola no chão e discutir a melhor decisão para aquele determinado momento e sair melhor. E com gente do lado é mais fácil, né? A jornada fica mais leve para conseguir fazer. E agradecer vocês, primeiro, por ter tomado a decisão de vir aqui com a gente. Foi um voto de confiança. Fico muito feliz. Eu tive a oportunidade de entrevistá-las lá, né? Iniciar essa conversa junto com vocês há 2 anos atrás. E olhando a carinha de vocês aqui hoje, né? Falo assim, poxa, peraí, 2 anos atrás vocês acreditaram, vocês estão no projeto, vocês envolveram a família, sabe? Vocês estão com 2 lojas consolidadas e com esse desejo de, poxa, peraí, a gente vai dobrar de tamanho esse ano. Para mim, mostra que a gente tomou uma decisão acertada. Então, tá no lugar certo. Então, obrigado também por terem confiado no nosso projeto. A gente briga, mas a gente se gosta. E é sempre uma briga construtiva, vamos colocar nesse tom, né? De, poxa, tô com uma dificuldade aqui. Assim, vocês precisam me ouvir, como que a gente pode melhorar e sair do outro lado? E eu acho que sempre nos lugares que tem diálogo, a gente cresce. Se não existisse isso, o negócio não ia acontecer. Então, acho que é legal também trazer esse ponto. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Turma, mais um episódio do Jornada do Franqueado. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso modelo de negócio, vai ter um link aí na descrição. É só clicar e entrar em contato com o nosso time. E vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.